programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão? Agora, cristão. E agora, cristão? A última coisa que falta acontecer antes da volta de Jesus. A Bíblia é muito clara em relação à vinda do Anticristo à Terra e ao grande domínio que ele terá sobre todas as nações. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Tessalonicenses. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Além de todo o seu poder de convencimento. A Bíblia nos mostra que o Anticristo também terá poderes sobrenaturais. Em Apocalipse capítulo 3 está escrito que ele fará cair fogo do céu e realizará inúmeros milagres que encantarão as multidões. Então ele se tornará o salvador dessas pessoas e lutará contra o povo de Deus e o mundo irá comemorar a morte daqueles que não negaram sua fé em Cristo quando parecer que o Anticristo venceu e derrotou o povo de Deus. Jesus voltará, a glória de Cristo cobrirá o céu e o seu poder dominará toda a terra, então Satanás será derrotado e lançado no inferno junto com o Anticristo e o falso profeta. Vamos ver o que a Bíblia diz. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E uma dúvida que quase todo mundo tem a respeito da volta de Cristo. Por que ele ainda não voltou? O que o impede? Quando ele vai voltar e reunir a sua igreja, então reinar sobre a terra. Afinal de contas, meus irmãos, mais de 2000 anos se passaram e até agora nada do Senhor voltar. O que ainda falta acontecer? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Nós vamos descobrir qual será a última coisa que falta acontecer para que Jesus volte de acordo com a Bíblia. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe seu like. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Então vamos lá. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus narra o momento em que Jesus responde o questionamento dos discípulos a respeito da sua volta. Eles queriam saber como e quando isso iria acontecer. E veja o que o Senhor disse. Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Olha isso, irmãos, Jesus queria deixar bem claro aos discípulos o que deveria acontecer com o mundo antes do seu retorno, e segundo ele a primeira coisa que deveria acontecer eram as guerras e reinos se levantando uns contra os e nações se levantando umas contra as outras. E se analisarmos bem a história do mundo, veremos que isso já aconteceu.
Por exemplo, por volta do século XI, reinos se levantaram contra reinos durante as Cruzadas, que foram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental que tinham o objetivo inicial reconquistar lugares sagrados para os cristãos, como o Santo Sepulcro, em Jerusalém. Aquela região era local de peregrinação para os católicos. Mas elas foram dificultadas depois que os povos islâmicos conquistaram aquela região, e as cruzadas foram também uma luta de cristãos contra os muçulmanos que mataram centenas de milhares de pessoas. Já a profecia das nações contra as nações se cumpriu também principalmente no século passado, quando aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã do Golfo, do Iraque e tantas outras, e ainda hoje nós temos guerras acontecendo pelo mundo. Resumindo, isso já aconteceu. O segundo ponto da profecia de Jesus que nos chama muito a atenção é a que está no versículo 9 de Mateus capítulo 24, onde o Senhor declarou que os cristãos seriam perseguidos e mortos. Seriam odiados por todas as nações por causa do seu nome. E pense bem, irmãos, isso também já se cumpriu. Se cumpriu com os discípulos que foram mortos por causa de Cristo e se cumpre hoje com crentes sendo torturados e mortos por causa de sua fé em diversos países do mundo. Além disso, nós cristãos, sido vítimas de ódio daqueles que pensam diferente de nós. Eles nos acusam de intolerantes, homofóbicos, preconceituosos. Somos odiados e julgados por uma sociedade dominada pelo maligno, que não respeita a palavra do Senhor. E o terceiro ponto profético de Jesus a respeito da sua volta está na sequência do texto de Mateus 24. Ele disse o seguinte: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E isso, irmãos, nós também temos visto hoje. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a sua fé? Eu conheço várias, e infelizmente. E você já reparou como existem tantas pessoas falando mal umas das outras, odiando, desejando mal, e isso acontece também, irmãos, dentro das igrejas. Então, nós estamos vivendo uma época onde a falta de amor é muito grande. O amor está se esfriando na maioria dos corações e nós precisamos vigiar quanto a isso. Em relação aos falsos profetas, quantos homens e mulheres que se dizem ser mensageiros de Deus, na verdade, estão distorcendo a palavra do Senhor para o benefício próprio. As igrejas, a TV, a internet estão cheias de enganadores e aproveitadores da fé. Ou seja, tudo isso já aconteceu também. Não é verdade? Mas e agora, qual é a próxima coisa que deve acontecer até o momento da volta de Cristo? Nós já vivemos guerras, vimos cristãos que foram mortos por sua fé. Vimos ódio entre as pessoas e falsos profetas, enganando multidões. O que ainda falta? A resposta pode ser encontrada no versículo 14 de Mateus 24. Vamos ler juntos o que Jesus disse. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, o fim dos tempos não vai começar logo depois das guerras e terremotos. Ele vai vir quando todas as nações ouvirem o evangelho de Cristo. E existe algo muito interessante sobre essa fala de Jesus que você precisa saber. Quando o Senhor menciona nações, ele está se referindo aos gentios, ou seja, a todos aqueles que não são israelitas, e naquele momento, quando Jesus estava conversando com seus 12 discípulos, somente os judeus e Israel sabiam da sua existência. Mas ele queria que eles soubessem que ele não voltaria até que todas as nações ouvissem a sua mensagem, inclusive nós. E essa parte da profecia também está se cumprindo. 2000 anos se passaram e o que aconteceu? Exatamente o que Yu disse que aconteceria. A Bíblia, que é a palavra de Deus, se tornou o livro mais lido do mundo, e a história de Jesus e os seus apóstolos continua viva até hoje, sendo conhecida por cada vez mais pessoas em todo o planeta, inclusive nas nações aonde o cristianismo é condenado. Hoje em dia, praticamente todas as nações sabem quem é Jesus, mesmo que eles não queiram reconhecer como Filho de Deus. E muito disso acontece, meus irmãos, graças à internet e às redes sociais. Basta um computador ou um celular conectado à internet para que a mensagem de Deus chegue
até alguém que está do outro lado do mundo. E isso é maravilhoso, porque cada vez mais pessoas estão reconhecendo Jesus como o Senhor de suas vidas. Aqui no meu canal mesmo, muitas pessoas de vários países do mundo acompanham as mensagens. Compartilham com mais pessoas e com isso o evangelho vai sendo pregado. Então, lembre-se de uma coisa. Meu irmão, Jesus nunca disse que todas as pessoas ouviriam a sua mensagem, mas que todas as nações ouviriam e nesta geração. Deus permitiu o avanço da tecnologia. Fazer o que as pessoas na época de Jesus achavam impossível. O evangelho cruzar os oceanos e se tornar acessível a todos. Então, meu querido irmão e minha irmã, preste muita atenção a tudo que está acontecendo. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, saiba que isso não é uma coincidência. O evangelho está alcançando todo mundo e você precisa estar ligado ao Senhor. Fique muito atento, porque a profecia está se cumprindo. Amém? Eu sei que pode parecer que Jesus está demorando a voltar. Mas existe uma razão para isso. É que Deus, por causa do seu amor, da sua misericórdia, deseja que o maior número de pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam no seu Filho para serem salvas. Então, não seja como aqueles que zombam e que vivem de forma como se Jesus nunca fosse voltar. Antes, espere no Senhor com alegria e ande nos seus caminhos todos os dias. Amém? E só para encerrar, eu quero ler com você uma passagem que está em 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim: Nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você está na UNTV Brasil. Compartilhe essa mensagem e seja um instrumento de Deus nessa missão. E agora, cristão. Um programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão? Agora, cristão. E agora, cristão?